Começa agora o Palestra em Casa. Hoje vamos ver Marcos César falando sobre espíritos que endureceram seus sentimentos e sofrem no mundo espiritual. Boa noite, queridos amigos aqui presentes e aqueles amigos que nos ouvem pelas ondas da rede Boa Nova de Rádio. É sempre uma imensa satisfação nos reencontrarmos nesta casa de amor e carinho para estudarmos as palavras do Mestre Jesus e as palavras dos bons espíritos. No fundo, estudamos as palavras divinas, as leis divinas. Que Deus e o Mestre Jesus, como sempre, nos amparem e nos guiem nesta jornada maravilhosa. Antes de iniciarmos o tema, façamos, conforme o calendário espírita, uma breve e singela homenagem a um companheiro de caminhada evolutiva que, no seu tempo, nos ajudou, legando-nos obras e conhecimentos que tanto nos auxiliam atualmente. Falamos do nosso querido François-Marie Gabriel Delany, mais conhecido como Gabriel Delany. Nascido em Paris no dia 23 de março de 1857 e desencarnado na mesma cidade, localizada na França, em 15 de fevereiro de 1926. Seu pai foi amigo íntimo de Allan Kardec e sua mãe foi uma das médiuns que colaboraram com a obra do codificador do Espiritismo. Allan Kardec, Leon Denis e Gabriel Delany merecem, por seu devotamento à ciência espírita, serem chamados de apóstolos do Espiritismo. Dentre eles, apenas Gabriel Delany nasceu numa família que já conhecia o Espiritismo. Gabriel Delany foi engenheiro, cientista e filósofo. Pelas observações efetuadas, esclarecia que a inteligência que se manifestava não emanava dos médiuns, ou seja, eram inteligências extracorpóreas que tinham a sua própria individualidade. Acumulou provas da existência dos espíritos e elas passaram a se revestir, com o tempo, de um caráter cada vez mais forte, de forma que nenhuma denegação seria capaz de combater a evidência da intervenção dos espíritos nas manifestações. Publicou uma vasta obra, As Aparições Materializadas, volumes 1 e 2, O Fenômeno Espírita, A Alma é Imortal, O Espiritismo perante a Ciência, A Evolução Anímica, Kate King, Histórias de Suas Aparições, A Reencarnação, Ouçamos os Mortos, Investigações sobre a Mediunidade, Documentos para servir ao estudo da reencarnação e as aparições dos vivos e dos mortos. A esse nosso grande companheiro de jornada, com esta vasta e inteligente obra, os nossos mais singelos votos de muita paz e de muito carinho. Com certeza, Gabriel Delany continua nos ajudando e trazendo os seus conhecimentos benditos. Não quero ser lamentado, não peço nada, basto-me, e saberei muito bem lutar contra essa odiosa luz. Assinado, aquele que ontem era um homem. Esse espírito, posteriormente identificado como La Pommeraye, nos mostra mais uma faceta da nossa situação espiritual quando desencarnados. Kardec e os espíritos, nesta obra bendita chamada O Céu e o Inferno, nos trazem exemplos de espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos arrependidos e também espíritos felizes. Sim, há felicidade após a morte do corpo físico. E também nos traz mais um exemplo de uma situação espiritual, que é aquela que nós falaremos e conheceremos hoje, os espíritos endurecidos.
quais são as características de um espírito endurecido? Uma delas é a resistência em manifestar o arrependimento. Por menor que seja esse arrependimento, um espírito endurecido não admite esse sentimento, não admite arrepender-se dos seus atos. Para esses espíritos, arrepender-se é um ato de fraqueza. Que pena, porque nós sabemos, a doutrina espírita nos traz, que na verdade o arrependimento é um ato de coragem, é um ato de força. Mas, infelizmente, esses espíritos, ainda em sua situação espiritual, acreditam que o arrependimento é um ato de fraqueza. Esses espíritos endurecidos não se lamentam ou se desesperam por se reconhecerem mortos, por se reconhecerem fora do seu corpo físico. Para eles, estarem mortos fisicamente não lhes assusta nem um pouco. Esses espíritos também não pedem nenhuma assistência. Rejeitam de forma contumaz o amparo e a ajuda que lhes são oferecidas pelo plano espiritual. Na verdade, se pudéssemos resumir essa situação numa frase, diríamos: enclausuram-se no seu orgulho. Um espírito endurecido está fechado dentro do seu próprio orgulho e da sua própria vaidade. Fecham-se como ostras ao remédio divino que os curará, que os poderá dar um alento para que possam reverter a sua situação espiritual de sofrimento. No fundo, um espírito endurecido busca esconder-se dos seus átomos, que no íntimo da sua consciência eles sabem serem infrações cometidas contra as leis divinas. Não querem encarar de frente a responsabilidade pelos seus atos, que causaram danos a outras pessoas. Pois esses atos, essas consequências, trazem efeitos que exigirão trabalho para a sua reparação. E o que um espírito endurecido menos quer é trabalhar para reparar os seus erros, pois isso exige que ele admita que está errado, que admita que cometeu erros contra as outras pessoas. Outra característica é que são geralmente espíritos lúcidos e sem nenhum tipo de perturbação. Falamos geralmente, óbvio que temos uma gama de variedades de situações espirituais, mas geralmente um espírito endurecido sabe muito bem como é a sua situação, está lúcido e consciente das suas faculdades. Eles reconhecem a sua situação espiritual, sabem muito bem o seu estado na desencarnação, compreendem muito bem o que precisam fazer para sair daquela situação de inferioridade. Mas o que eles precisam fazer é justamente aquilo que eles não querem fazer: arrepender-se dos seus atos. A odiosa luz ao qual La Pomeray se refere e diz lutar contra, nada mais é do que a ajuda, o amparo e o esclarecimento oferecido pelos amigos espirituais, pelos amigos da espiritualidade que o cercam e tentam ajudá-lo. São as vibrações carregadas de sentimentos e de energias positivas que tentam chegar até a sua consciência. É a voz da sua própria consciência alertando para a gravidade dos seus atos, alertando sobre as infrações cometidas contra a lei divina, cometidas por ele próprio, do alto do seu livre-arbítrio, ou seja, atos de sua inteira responsabilidade. E esses atos e a consciência
tentam chamá-lo para a conscientização do mal cometido e, principalmente, para as atitudes que reparem esses males. Essa odiosa luz, repetimos, segundo a própria definição deste espírito, incomoda-o sobremaneira porque fere o seu orgulho e a sua vaidade. Fere de forma muito forte todo este orgulho que ele carrega. Esta luz divina desnuda as suas imperfeições, traz à tona as suas características atuais, a sua personalidade atual. Esta luz divina mostra-lhe principalmente que a revolta, que é a filha do endurecimento, o faz sofrer, mesmo que ele não queira admitir esta situação de sofrimento. Pois para o espírito endurecido, mais difícil do que se arrepender é admitir que está sofrendo. Sofrer, assim como ser feliz, depende somente de nós. Alguns espíritos desencarnados, cientes de sua condição atual e de tudo que fizeram durante sua passagem na Terra, mantêm seu orgulho e de nada se arrependem. Estes espíritos procuram se esconder de si mesmos, porque é doloroso lembrar suas imperfeições. E ainda tem muito por fazer para serem melhores. Não buscam fazer nada para mudar a situação que vivem e agem como se nada sentissem. Vão alimentando o seu próprio sofrimento pela ignorância e se revoltam pela não satisfação de seus caprichos. Além de serem incapazes de se ajudar, não pedem ajuda ou até mesmo rejeitam o auxílio dos espíritos amigos que nunca desistem deles. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos. Cheios de sentimentos contraditórios, muitos espíritos passam séculos sem prosperar, insistindo em seus erros. Eles sofrem com esse bloqueio que eles criam para si, mas não conseguem admitir que estejam errados ou que sofram. Continue assistindo. Eis um exemplo clássico de que o progresso moral não segue necessariamente o progresso intelectual ou está no mesmo nível. Espíritos muitas vezes estão adiante no progresso intelectual, mas ainda não desenvolveram os aspectos da moralidade, do sentimento e da emoção. Os espíritos endurecidos, por isso, muitas vezes têm perfeita consciência da sua situação. Estão intelectualmente preparados para compreendê-la. Porém, moralmente, ainda são como crianças, que exigem a satisfação dos seus caprichos ou a perpetuação do seu modo de vida e da sua situação atual, sem querer mudar absolutamente nada. Ao invés de procurarem progredir moralmente, esses espíritos endurecidos entregam-se à pueril e inútil tarefa de se revoltarem contra Deus e a eternidade da vida, de se revoltarem contra esta lei divina chamada de causa e efeito. Se revoltam contra as consequências dos seus próprios atos, dos quais os únicos responsáveis são eles mesmos. Uma das causas do endurecimento de alguns espíritos é a visão distorcida que se possui da erraticidade. A erraticidade é o período de tempo entre uma reencarnação e outra. É o período em que estamos no mundo espiritual desencarnados. Muitos de nós, ainda impregnados pela teoria da unicidade das existências, ou seja, aquela que prega que temos apenas uma vida, uma oportunidade, se não aproveitarmos, arderemos no fogo do inferno eternamente. Ainda bem que esta teoria não é correta, ainda bem que temos
a teoria da pluralidade das existências e da reencarnação. Mas esta visão, esta teoria da unicidade das existências, que é a base de muitas vertentes religiosas e filosóficas, ela nos faz achar que o progresso moral só pode ocorrer quando estamos encarnados, quando ocupamos um corpo físico, quando vivemos no planeta Terra ocupando este corpo de carne. Ora, meus amigos, somos seres imortais, somos seres espirituais, não somos seres físicos. Esta aqui é apenas uma roupa que tomamos emprestado para as tarefas que assumimos no plano espiritual. A nossa essência é espiritual. Portanto, somos indestrutíveis. Nossa vida não termina com a morte do corpo físico. Portanto, encarnados ou desencarnados, podemos progredir. Em ambas as situações, podemos avançar moralmente, podemos progredir intelectualmente, podemos aprender com os nossos erros, podemos educar o nosso espírito, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Podemos, principalmente, nos arrependermos. Não importa se estamos encarnados ou desencarnados. O arrependimento é uma ferramenta que possuímos para o nosso progresso e para o nosso avanço. E com o arrependimento, reparamos os nossos erros e refazemos o nosso caminho rumo à perfeição espiritual. Tanto aqui na Terra quanto no mundo espiritual, a revolta é desperdício de tempo, de energia e de possibilidades, de oportunidades que Deus nos dá para o nosso avanço. A reencarnação num corpo físico é necessária para a expiação e a reparação das nossas faltas. Aqui é a nossa escola. Aqui é onde fazemos a prova que atestará se o conhecimento ficou consolidado em nossa consciência ou não. Porém, no mundo espiritual, também podemos e devemos iniciar o nosso reajuste com as leis divinas e com aqueles a quem ofendemos ou prejudicamos, seja em reencarnações anteriores ou nesta própria existência. Basta, para isso, que não nos entreguemos ao orgulho e à rebeldia inútil, que não nos debatamos contra as leis divinas como se elas fossem adversárias da nossa felicidade. As leis divinas não são nossas adversárias, são nossas companheiras de jornada. São livros que nos acompanham e nos educam. São ferramentas que utilizamos para burilar, para lapidar o nosso espírito, as nossas imperfeições e as nossas virtudes. Não percamos tempo murmurando contra Deus, contra os espíritos, contra a nossa família, contra a vida, contra a oportunidade de reencarnar. Quantas vezes não perdemos tempo nos lamuriando contra a vida, reclamando contra a vida, e perdemos este tempo precioso que poderia ser utilizado para nos autoconhecer e para sabermos quem somos, o que queremos ser, o que temos que mudar, que sentimentos e que emoções podemos trabalhar. E muitas vezes, quantos arrependimentos podemos ter na nossa vida. Jesus, em sua sabedoria e na sua inspirada linguagem, que só um mestre com o conhecimento e a estatura moral que Jesus tinha poderia ter, chamou esses murmúrios e essas lamentações, essas revoltas que muitas vezes temos, de ranger de dentes. Utilizou-se dessa linguagem poética, ranger de dentes, para nos mostrar que esta rebeldia e essas lamúrias nada nos trazem além de sofrimentos. Ou seja, rangeremos os dentes ou encararemos de frente
as nossas responsabilidades pelos nossos próprios atos e pelo nosso progresso moral e intelectual. Não é muito melhor do que, ao invés de ranger os dentes, encararmos de frente as nossas imperfeições e trabalharmos para solucioná-las? Ou queremos nos transformar, muitas vezes sem perceber, em espíritos endurecidos, que nada enxergam além das suas próprias lamentações? Um espírito endurecido não consegue ver nada além do que o cerca. Ele vive numa redoma, encarando apenas e tão somente a satisfação dos seus caprichos. Essa visão estreita o impede de enxergar o absurdo da sua situação espiritual, o absurdo da sua situação naquele momento. Ele nega a luz divina, que é o caminho da sua própria salvação. É uma situação absurda. É como se recusássemos a luz que nos ajudará. É como se recusássemos o remédio que nos curará. Os espíritos endurecidos se encontram numa situação tão dura, tão fechada, que renegam a luz divina que os ajudaria. Esses espíritos, como já o dissemos, fecham-se na redoma dos seus pensamentos endurecidos, sem querer sair dela, sem querer abrir a sua mente para as novas luzes do divino. Procura, como já o dissemos, ocultar-se. Ocultar-se dos outros, sim. Ocultar-se da luz divina, mas ocultar-se também da voz do julgamento da sua própria consciência. Ele não quer que os seus crimes ou seus erros tornem-se visíveis, possam ser encarados por ele e por aqueles que o cercam, principalmente os bons espíritos. Porém, ele não consegue se fechar à luz divina, pois essa luz que ele tanto odeia ilumina os seus pensamentos, traz à tona a verdadeira intenção dos seus atos, o verdadeiro resultado dos seus atos, a consequência daquilo que ele fez quando encarnado. Por isso ele odeia tanto a luz, porque não consegue se esconder dela. Para alcançar a perfeição, precisamos estar evoluídos por completo. Não basta evoluir apenas a inteligência ou apenas a moral. É unindo as duas coisas que nos tornaremos perfeitos. Mas muitos espíritos se esquecem de permanecer no bem e ainda se apegam às suas próprias crenças, que os levam a erros e sofrimentos. Um deles é acreditar que só durante a encarnação somos capazes de progredir. Na verdade, são incapazes de perceber o mal que estão fazendo a si, não lutando para viver situações melhores e acabam sofrendo sem saber por quê. Vamos para o intervalo, voltamos em instantes. Estamos de volta. Se você quiser ajudar a divulgação da doutrina espírita, ligue para 0800 12 18 38 e faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. Será que o endurecimento do sentimento é próprio somente dos espíritos desencarnados? Assista. Na verdade, esses espíritos endurecidos se sentem dentro da casa de vidro mencionada pelo filósofo grego Sócrates, por volta de 300 anos antes de Cristo. Sócrates disse certa vez, do alto de sua sabedoria: desejo que a minha casa seja de vidro, pois não temo a vista dos homens. Nessa alegoria, o filósofo ilustrava a felicidade de termos a consciência tranquila, de não nos preocuparmos com o julgamento dos nossos semelhantes e, principalmente, com o julgamento da nossa consciência. A felicidade de quem não tem nada a esconder e que não se importa com a luz
que entra em toda a sua casa de vidro, ou na alegoria de Sócrates, na nossa casa de vidro, que é a nossa casa mental. O justo não teme a vista dos homens e nem a luz divina. Por isso, não se importa que a sua consciência more, alegoricamente, numa casa de vidro, visível a todos. Para o justo, a luz divina é uma alegria que ilumina a sua casa mental. Para o endividado, como o nosso irmão Lapomeré, é um sofrimento, é um castigo por meio da luz. Este sofrimento é eterno? Nenhum sofrimento é eterno. Nenhum sofrimento é infindável. Deus é um Pai de amor, de justiça e de bondade. Jamais nos condena a um sofrimento eterno. Portanto, temos sempre a possibilidade de trabalharmos para o nosso progresso. Quando o espírito abandonar o seu endurecimento e a sua revolta, substituindo-os pelo arrependimento e pela vontade sincera de corrigir os seus erros e as suas imperfeições, a luz divina não será mais um castigo, mas sim uma mão amiga que ampara e que consola. A luz divina é isso, meus amigos, uma mão que nos ampara e nos consola. Basta que queiramos enxergá-la e utilizá-la para o nosso progresso. Mas o endurecimento espiritual não se resume apenas e tão somente à revolta. Se fosse só a revolta, seria mais fácil, nós teríamos até condições de largar a rebeldia de lado, nos reeducarmos moralmente os nossos sentimentos e conseguirmos sair. Porém, analisemos o caso de mais uma irmã, Ângela, cujo exemplo também data de 1862. Além da ausência do arrependimento, o endurecimento desta nossa irmã, deste espírito, se mostra por meio da apatia e da inutilidade. Em sua última reencarnação, ela afirma que não fez nada de útil, que não cumpriu nem mesmo com seus deveres de esposa e de mãe. Disse que o marido e os filhos a entediavam profundamente, que passou a vida divertindo-se na juventude e aborrecendo-se na idade madura. Confrontada com a ideia de que a causa dos seus sofrimentos e dos seus lamentos era a inutilidade, disse com ar de enfado: talvez tenha razão. Incentivada pelos orientadores a abandonar essa inutilidade e ajudar os espíritos sofredores ao seu redor, seja por meio de conselhos ou por meio de uma simples prece, ela respondeu: não sei orar. Que inutilidade! Não sei orar, nem se preocupou em aprender a orar. Mesmo com os orientadores se propondo a orar em conjunto para que ela aprendesse e pudesse ajudar, respondeu-lhes não. O motivo, a fadiga. Nesse exemplo, percebemos o quanto nós podemos nos endurecer por meio da má vontade e da preguiça, por meio da inutilidade que muitas vezes, por estarmos desavisados, podemos nos entregar. O mal que faz nos entregarmos a uma existência inútil, sem trabalhar em prol do nosso crescimento e daqueles que nos rodeiam. Nos mostra principalmente como uma existência baseada apenas e tão somente na busca do prazer anestesia as nossas capacidades e as nossas faculdades espirituais. Nós fomos feitos para o trabalho. Deus nos criou para o trabalho, pois é o trabalho que move o nosso progresso, seja ele material ou, e principalmente, espiritual. É por meio do trabalho que nós crescemos, que nós aprendemos, que nós nos aperfeiçoamos moralmente e intelectualmente. É por meio do trabalho
que progredimos espiritualmente. E aqui não tratamos apenas de trabalho remunerado, mas sim de um conceito muito mais amplo de trabalho. Aqui o conceito de trabalho é uma ocupação útil, seja ela remunerada ou não. E a vida encarnada nos proporciona inúmeras possibilidades de trabalho. O estudo edificante, o aprendizado pela educação esclarecedora. Estudar é uma ocupação útil, é um trabalho. O cumprimento dos deveres familiares e com a sociedade que nos cerca. A ocupação útil satisfaz o nosso coração, mostra-nos o encanto da vida, seja ela encarnada ou desencarnada. Muitos espíritos, como já o dissemos, se endurecem porque se entregam à inutilidade. Uma existência forjada em tal situação nada tem a receber da própria vida. Não cativa nenhum sentimento, portanto, nada lhe aquece o coração. E se nada lhe aquece, o vazio o esfria e o endurece. Ao invés de buscar a causa deste estado de espírito, em suas próprias atitudes e nos seus próprios erros, no seu próprio comportamento, esses espíritos preferem culpar a providência divina pelos seus males. Preferem culpar os outros pelos seus males, como se a nossa vida estivesse na mão dos outros e não nas nossas próprias mãos. De quem é a responsabilidade? Do mundo ou nossa? Do mundo ou daquele espírito que se deixou endurecer pelas suas atitudes? O mundo fez um vazio ao redor desse espírito endurecido, mas porque esse espírito fez um vazio em seu próprio coração e na sua própria vida. É a mesma situação de um outro espírito que também se comunicou na reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas no século XIX e apresentou-se como um espírito entediado. Nada lhe dava satisfação na vida, seja quando encarnado, seja desencarnado. Ele perambulava sem objetivo e sem nada a fazer durante 180 anos, sobre a terra e no mundo espiritual. Ao ser questionado sobre o motivo de tamanho tédio, porque haja tédio para 180 anos, ele afirmou que era consequência de uma existência sem obras realizadas. E disse mais, olha que frase belíssima desse espírito para a nossa reflexão: o tédio é filho da falta de trabalho, é filho da falta de uma ocupação útil. Bom, até o momento nós vimos apenas exemplos de espíritos endurecidos que estavam desencarnados. Podemos ficar tranquilos então? Estamos encarnados, então esse é um mal dos espíritos desencarnados. Nós encarnados não temos nenhum problema em relação a isso. O endurecimento dos sentimentos é uma característica apenas e tão somente dos espíritos desencarnados? Nós, desencarnados, estamos livres deste perigo? Estamos livres deste perigo que ronda os nossos sentimentos e as nossas emoções? De forma alguma. Pois nós vimos que somos espíritos, independente de estarmos encarnados ou desencarnados. Sempre vigiemos a nossa consciência, pois somos espíritos temporariamente encarnados. Um dia estaremos desencarnados, depois encarnados, novamente desencarnados, até que atinjamos a perfeição espiritual. Portanto, desencarnar não nos transforma automaticamente em anjos ou em seres mais evoluídos. Nós somos aquilo que nos preparamos para ser, e o seremos encarnados ou desencarnados. Não importa se estamos encarnados
ou desencarnados, somos todos espíritos. E como espíritos, podemos errar ou nos melhorarmos, tanto na vida física como na espiritual. Esse endurecimento que nos priva de seguir com a evolução é uma escolha nossa. Podemos ser duros na terra e no mundo espiritual. A questão é como nos trabalhamos e o que estamos buscando para nossas vidas, pois somos o resultado daquilo que queremos ser. Fique conosco, voltaremos após o intervalo. O Palestra em Casa está de volta. Vamos para o último trecho da palestra de Marcos César, sobre espíritos endurecidos. Para finalizar, e para que possamos refletir sobre este problema tão grave, que é o endurecimento dos nossos sentimentos, façamos uma reflexão com a seguinte frase: um espírito endurecido é como um microscópio. Aumenta as pequenas coisas, mas impede a visão das grandes coisas. Vemos apenas o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Não vemos a eternidade e o progresso que nos leva à felicidade. Não nos transformemos em microscópios da vida. Sejamos telescópios da vida. Amigos e amigas, vamos participar da nossa reunião. Podemos fazer uma pergunta, uma colocação, sempre guardando relação com o tema exposto pelo nosso companheiro. Fiquem à vontade, ergam o braço, o companheiro Rodrigo leva o microfone, por favor. Boa noite. Boa noite. Esses espíritos estão, como você disse, numa redoma. As nossas orações chegam a ele de que maneira? E que maneira que elas são boas para eles? Se são boas e de que maneira que serve para eles? Toda oração que fazemos, por mais resistente que o espírito seja, por mais que as vibrações mentais daquele espírito não estejam em sintonia com as vibrações da nossa prece, ela sempre chega. Pode chegar de uma maneira até pequena, perto do potencial que ela teria, mas sempre chega. Esses espíritos muitas vezes não admitem que uma prece os fez bem, mas no íntimo daquele espírito, aquela prece começa a fazer um trabalho de regeneração, de mudança de status da vibração, de mudança da sua vibração. Então, toda oração que nós fazemos, no fundo, é um pensamento. O nosso pensamento não é abstrato. Ele carrega uma energia com ele. Ele carrega uma determinada vibração. Esta vibração ajudará aquele espírito a mudar a sua situação espiritual. Aquela vibração de amor, de carinho, de amparo, de melhoria, ela aos poucos começa a modificar a situação espiritual daquele espírito endurecido. Então, nenhuma prece é desperdiçada, nenhuma. E a maneira como ela ajuda é por meio do amor, do pensamento, da intenção que nós colocamos nela. Por gentileza. Marcos, aproveitando a colocação que você fez de estamos encarnados, a gente poderia considerar que essas pessoas que vivem no crime, que vivem só prejudicando os outros, poderíamos considerá-los como espíritos endurecidos? Podemos, porque no fundo eles estão endurecidos. Como já o dissemos, o endurecimento não se manifesta apenas no plano espiritual, quando estamos desencarnados. Esses espíritos que ainda continuam na prática do mal, que não conseguem se desvencilhar daquele círculo vicioso de ideias e pensamentos negativos, eles estão endurecidos. Eles endureceram os seus sentimentos e as suas emoções. Se fecharam numa redoma de satisfação apenas dos seus prazeres, das suas necessidades físicas e materiais.
esses espíritos nós podemos considerar como espíritos endurecidos. Mas, como nada, nenhum sofrimento é eterno, nenhuma imperfeição é eterna, todos os espíritos, por mais criminosos que sejam, por mais imperfeitos que sejam, por mais cruéis que sejam, por mais endurecidos que sejam, um dia serão tocados pela luz divina do amor, da solidariedade e da fraternidade. Um pequenino tempo ainda de participação, por gentileza. Marcos, existe intercessão em favor destes espíritos endurecidos pelos familiares, seja pai, seja mãe, seja amigos, em seu benefício? Com certeza existem. Que mãe não intercede pelo seu filho? E mesmo que não houvesse mais nenhum familiar que intercedesse por ele, existem os amigos espirituais. Esses seres que já no seu estágio avançado não encaram mais a família apenas e tão somente com os laços de união terrenas. Eles encaram a família como laços espirituais. Então não há nenhum espírito que esteja desamparado pelas leis divinas. Não há nenhum espírito que esteja desamparado em termos de vibração, de solidariedade, de uma prece, de uma oração em favor dele. O plano espiritual, os amigos da espiritualidade, sempre auxiliam aqueles espíritos que necessitam. E todos nós temos um ente querido encarnado. Todos nós deixamos, mesmo que não queiramos ou não quisermos, deixamos um ente querido que com certeza fará, tem que seja uma pequena vibração em nosso favor. Muito bem, Marcos. Finalizando então, para todos nós, por favor. Falamos aqui sobre espíritos endurecidos, sobre as suas consequências, o porquê nos tornamos espíritos endurecidos, mas como evitar que nos tornemos espíritos endurecidos? Eis a questão. Os exemplos desses companheiros que falamos nos fornecem algumas pistas, algumas medidas preventivas que podemos adotar. Tenhamos sempre a humildade de reconhecer os nossos erros, a humildade de nos arrependermos dos nossos erros e trabalharmos para a eliminação da imperfeição moral que o originou. Não basta tratarmos os efeitos, temos que tratar a causa daquela imperfeição e daquela atitude. Jamais recusemos a ajuda e o amparo espiritual e o amparo divino. Porém, jamais nos acomodemos, tornando-nos dependentes da ajuda espiritual. Façamos o árduo trabalho do autoconhecimento, da reforma dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Muitas vezes eles nos dominam, mas nós é que temos que dominar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Façamos o trabalho de progredirmos moral e intelectualmente. Façamos da ocupação útil a mola propulsora da vida e do nosso avanço espiritual. Como dissemos, fomos criados para o trabalho. O trabalho espiritual é a nossa essência. O trabalho material, físico, é a nossa necessidade. Ambos concorrem para que possamos progredir. Ambos são úteis para a nossa vida e o nosso crescimento. Uma máquina parada é presa fácil da ferrugem e dos problemas. Não sejamos esta máquina parada. Sejamos a máquina que trabalha e está em constante movimento, pois a vida é feita de movimento e de atitudes. Nós, sem a bendita oportunidade do trabalho material e espiritual, somos presas fáceis do tédio e do endurecimento. Não sejamos endurecidos pela vida. Vibremos pela vida e com a vida. Muito obrigado pela atenção.
Que Deus os acompanhe e até uma próxima oportunidade. Como vimos, os espíritos endurecidos não admitem arrependimento. E arrepender-se é um ato de coragem. Não pedem nenhuma assistência espiritual e ficam fechados em seu orgulho. Querem satisfazer seus caprichos. Estão sofrendo, claro, mas estão se escondendo de seus próprios atos. Não querem responsabilidade. Negam a luz divina. Não admitem que cometeram erros, porém sabem o que fizeram. Sabem o que precisam fazer para sair dessa situação, mas não querem arrepender-se. Não aceitam ajuda oferecida pelos amigos espirituais. Descartam as energias positivas. A consciência os chama para a reparação, mas como fica o orgulho? Eles não admitem que estão sofrendo, não querem progredir moralmente. Ficam revoltados contra Deus e contra as leis divinas. Nossa vida não termina com a morte do corpo. Podemos aprender com nossos erros quando encarnados, mas também quando desencarnados. A revolta é desperdício de tempo, de oportunidade, de tudo. Não vamos nos entregar ao negativo. Não vamos nos tornar endurecidos. O que queremos para nós no plano espiritual? A rebeldia nada nos traz. Sempre vamos ser responsáveis pelos nossos atos. Vamos manter nossas consciências tranquilas. Sigamos então os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Chegamos ao final do programa. Para participar, mande um e-mail para palestraemcasa@redemundomaior.com.br. Semana que vem, o Palestra em Casa está de volta. Até lá!